O garfo de prata esterlina tremia na minha mão enquanto eu observava a mesa de Natal perfeitamente arrumada. Caminho de mesa de veludo vermelho, copos de cristal refletindo a luz do lustre e o sorriso presunçoso da minha nora Stella Bono irradiando-se pela superfície de mogno como era venenosa subindo por um muro de jardim. Addison, você não vai comer, disse meu filho Liam Brooks, com a voz carregada daquele tom condescendente que ele aperfeiçoara desde que se casara com ela, 3 anos antes. Aos 62 anos, eu havia criado melhor do que aquilo. Ou assim eu pensava. Forcei-me a dar outra mordida no peru seco, sentindo apenas o gosto metálico da humilhação que vinha se acumulando na minha garganta havia meses. Esta casa, que antes se enchia das risadas do Liam e das piadas horríveis do meu falecido marido, agora parecia um tribunal onde eu estava perpetuamente em julgamento. A mamãe provavelmente está guardando espaço para a sobremesa, continuou Liam, cortando a carne com precisão cirúrgica. Você sabe como ela se vira nos feriados. Como eu fico? Eu queria perguntar o que aquilo significava, mas eu tinha aprendido a engolir minhas palavras da mesma forma que engolia todo o resto ultimamente, com dificuldade e em silêncio. A risada de Stella tilintou como o vidro quebrando. Ah, a Addison sempre tem um apetite enorme. Ela estendeu a mão para sua taça de vinho, o enorme anel de diamante em seu dedo refletindo a luz como um holofote. Aquele anel, 3 quilates de arrogância de corte princesa que ela insistira que Liam lhe comprasse para o 2º aniversário de casamento. O mesmo anel que, de alguma forma, se tornará o centro de todas as conversas, de todas as reuniões familiares, de todos os momentos em que ela queria nos lembrar de sua posição naquela hierarquia familiar. Liam, conte para sua mãe sobre o cruzeiro, disse Stella, com a voz carregada de falsa doçura. Aquele que faremos no nosso aniversário de casamento. O rosto do meu filho se iluminou de um jeito que não tinha acontecido quando ele ficou me olhando a noite toda. Vamos fazer um cruzeiro pelo Mediterrâneo, mãe. 2 semanas. Stella está pesquisando as melhores excursões. Parece ótimo, consegui dizer, embora as palavras parecessem serragem na minha boca. 2 semanas no Mediterrâneo, sentado no meu apertado apartamento, assistindo a programas de TV e contando os dias até que alguém me ligasse. Pensamos em convidar você, continuou Stella, enxugando os lábios com o guardanapo de linho que eu havia comprado para elas como presente de inauguração. Mas achamos que você poderia achar isso muito cansativo, sabe, com sua artrite e tudo mais. Minha artrite. A mesma artrite que não me impedia de trabalhar 40 horas por semana na seguradora, de caminhar 5 quilômetros todas as manhãs ou de cuidar da minha própria casa sem a ajuda de ninguém. Mas, de alguma forma, na narrativa de Stella, isso me tornava uma inválida em quem não se podia confiar viagens internacionais. Tenho certeza de que você vai se divertir muito, eu disse, largando o garfo. O tilintar contra a porcelana pareceu ecoar no silêncio repentino. Os olhos de Stella se estreitaram ligeiramente. Ela estava sempre observando, sempre catalogando minhas reações como uma cientista estudando um espécime particularmente desagradável. Ah, vamos! O Liam tem trabalhado tanto. Ele merece ser mimado. Liam, o meu Liam, que eu criei sozinha depois que o pai dele morreu, quando ele tinha 12 anos, que eu trabalhei em turnos dobrados para pagar a faculdade, que eu sustentei durante o primeiro casamento dele, o divórcio, o período em que ele ficou desempregado, quando morou no meu porão por 8 meses. Aquele Liam, que agora não conseguia me olhar nos olhos quando a esposa falava dele como se fosse um prêmio que ela tivesse ganhado num parque de diversões. Mais vinho, Addison? Perguntou Stella, já pegando a garrafa. Você parece tensa. Vou bem, obrigado. Tem certeza? Você esteve terrivelmente quieta esta noite. Nada a ver com você. O tom de Stella era leve, coloquial, mas percebi o tom por baixo. Tudo era calculado com ela. Cada comentário era pensado para corroer alguma coisa. Olhei ao redor da sala de jantar que um dia fora minha. O mesmo papel de parede que eu havia pendurado 20 anos antes. O mesmo armário de louças embutido onde eu exibia os pratos da minha avó. Agora, ele exibia a cerâmica branca moderna de Stella, tão austera e fria quanto sua personalidade. Eu estava pensando nas manhãs de Natal quando Liam era pequeno, eu disse, me surpreendendo com a admissão. Como ele costumava acordar às 5 da manhã, tão animado que mal conseguia se conter. O rosto de Liam se suavizou por um instante. Eu me lembro disso. Você fazia aqueles rolinhos de canela do zero.
Papai sempre dizia que eram melhores que os de padaria. Sorri com a lembrança, sentindo algo quente pulsar no meu peito pela primeira vez na noite. Que fofo, interrompeu Stella, com a voz cortante o suficiente para cortar vidro. Liam, você não me contou que sua mãe tentou fazer aqueles rolinhos no nosso primeiro Natal juntos? O que aconteceu com aquela fornada? O rosto de Liam ficou vermelho. Stella, isso não é. Ah, está tudo bem, continuou ela, acenando com a mão em desdém. Tenho certeza de que foi só um dia ruim. Mas, devo dizer, os que compramos na loja estavam absolutamente deliciosos. A lembrança me atingiu como um golpe físico. Naquele primeiro Natal depois do casamento deles, quando passei 2 dias preparando as receitas favoritas do Liam, só para ouvir Stella anunciar que já tinha encomendado sobremesa de uma confeitaria francesa. Para apresentação, disse ela, colocando meus pãezinhos caseiros na geladeira, onde permaneceram intocados, até que eu os levei discretamente para casa no dia seguinte. Eu acho melhor ir, eu disse, pegando minha bolsa. Está ficando tarde. Mas ainda não comemos sobremesa, protestou Liam, embora sua voz não demonstrasse convicção. Tenho certeza de que a seleção da Stella será perfeita sem mim. O sorriso de Stella era afiado como uma lâmina. Ah, mas Addison, você precisa ver o que eu escolhi. É daquela nova padaria boutique no centro, aquela com o chefe confeiteiro com estrela Michelin. Claro que sim. Tudo no mundo de Stella tinha que ter uma linhagem, um preço, uma história que comprovasse sua superioridade. Levantei-me, minha cadeira raspando no chão de madeira. Eu realmente preciso ir, obrigada pelo jantar. Mas mãe, Liam começou, mas parou quando Stella colocou a mão em seu braço. Deixe ela ir se ela quiser, disse Stella suavemente. Ela está agindo de forma estranha a noite toda. Estranho. A palavra pairava no ar como fumaça. Estranho porque não me entusiasmei com a nova reforma da cozinha da Stella. Estranho porque não pedi pela 1000ª vez para saber sobre a jornada espiritual da sua instrutora de yoga na Índia. Estranho porque tive a audácia de existir no espaço que a Stella tinha claramente marcado como seu. Peguei meu casaco no armário do corredor, com as mãos tremendo levemente enquanto o abotoava. A casa pareceu menor de repente, as paredes me pressionando como uma armadilha. Através da porta da sala de jantar, pude ver Liam e Stella conversando animadamente aos sussurros, a mão dela ainda possessiva no braço dele. Dirija com cuidado, gritou Liam quando cheguei à porta da frente. Nenhuma oferta para me acompanhar até o carro. Nenhuma sugestão de que eu ficasse mais tempo. Apenas uma despedida superficial que soou como uma dispensa. Fiquei sentado no carro por um longo momento antes de ligar o motor, olhando para a casa onde criei meu filho, onde pensei que sempre seria bem-vindo. As janelas brilhavam quentes e douradas, mas por dentro eu sabia que Stella já estava orquestrando a conversa após Addison, catalogando meus fracassos e reforçando sua posição como a mulher que salvou Liam de sua mãe autoritária. A viagem de volta para o meu apartamento levou 12 minutos, mas foi como atravessar um continente. Quando finalmente fechei a porta atrás de mim, o silêncio era ensurdecedor. Nenhum marido para perguntar sobre o meu dia, nenhum filho para ligar com perguntas aleatórias. Só eu, meus pensamentos e a certeza crescente de que algo fundamental havia mudado no meu mundo cuidadosamente construído. Preparei uma xícara de chá e sentei-me à minha pequena mesa da cozinha, olhando para a pilha de cartões de Natal que eu havia comprado, mas ainda não havia enviado. Cartões tradicionais com cenas de neve e versículos bíblicos, do tipo que Stella provavelmente acharia datados e excessivamente sentimentais. Do lado de fora da minha janela, a neve começava a cair, salpicando o estacionamento com um branco imaculado que se tornaria cinza e lamacento pela manhã. Pensei em Liam quando era pequeno, encostando o rosto no vidro, esperando o primeiro floco de neve. Quando ele havia parado de ver magia nas coisas simples? Quando ele havia começado a me ver como um fardo em vez da mulher que lhe dera tudo? Meu celular vibrou com uma mensagem de texto. Por um instante, meu coração se alegrou. Talvez Liam estivesse verificando se eu tinha chegado em casa em segurança, mas a mensagem era da minha seguradora, me lembrando das inscrições abertas. Deixei o celular de lado e encarei meu reflexo na janela escura. 62 anos, cabelos grisalhos presos num coque impecável, os mesmos olhos castanhos que viram meu filho dar os primeiros passos, se formar na faculdade e se casar com a mulher errada. Quando eu me tornei invisível?
Quando deixei de ser Addison Lewis, a mulher que construiu uma vida do nada, e me tornei simplesmente uma inconveniência a ser gerenciada? A pergunta girava em minha mente enquanto me preparava para dormir. Mas eu não tinha respostas, apenas a estranha sensação de que algo estava prestes a mudar, embora eu ainda não conseguisse imaginar que forma essa mudança poderia assumir. Apaguei as luzes e fiquei deitado na escuridão, ouvindo o vento bater nas janelas e me perguntando se Liam e Stella ainda estavam falando de mim ou se eu já tinha sido esquecido até o próximo encontro obrigatório. O que eu não sabia era que amanhã traria revelações que destruiriam tudo o que eu pensava saber sobre o meu lugar nesta família. Mas naquela noite, simplesmente fechei os olhos e tentei esquecer o gosto da humilhação que permanecia na minha língua como um remédio amargo. O telefone tocou às 7h30 da manhã, despertando-me de um sono agitado, repleto de sonhos com copos de cristal quebrando e anéis de diamante flutuando em águas escuras. Procurei o fone, com o coração já acelerado pelo medo que acompanha as ligações matinais. Addison, sou eu. A voz de Liam soou tensa, desconhecida. Liam, o que houve? A Stella está bem? Precisamos conversar. Você pode vir aqui agora? A urgência em sua voz gelou minhas veias. Claro, já vou. Vesti as roupas do dia anterior e dirigi pela neve da manhã, com a mente a mil por possibilidades: ataque cardíaco, acidente de carro, emergência familiar. Nada na minha imaginação chegava perto do que eu estava prestes a enfrentar. Liam me encontrou na porta, com o rosto pálido e abatido. Atrás dele, Stella estava no corredor, de braços cruzados, com uma expressão indecifrável. Ela ainda estava de pijama de seda, o cabelo impecavelmente arrumado, apesar da hora. Entre, disse Liam, com a voz quase num sussurro. Precisamos. Tem uma coisa, Liam. Só diga ela, interrompeu Stella, com a voz rouca de impaciência. Não adianta prolongar isso. Segui-os até a sala de estar, o mesmo espaço onde eu observara Liam abrir os presentes de Natal quando criança, onde o ensinara a jogar xadrez, onde o abraçara enquanto ele chorava por sua primeira decepção amorosa. Agora parecia um tribunal. E eu estava prestes a ser sentenciada por um crime que eu não entendia. Mãe, por favor, sente-se, disse Liam, gesticulando em direção ao sofá. Ele não conseguia me olhar nos olhos. O que está acontecendo? Perguntei, permanecendo de pé. Algo no ar, uma tensão elétrica, me avisou que ficar sentado me colocaria em desvantagem. Stella foi até a lareira, tamborilando os dedos na superfície de mármore. Addison, não sei como dizer isso com delicadeza, então vou ser direta. Meu anel de noivado sumiu. As palavras me atingiram como um golpe físico. Desaparecida? O que você quer dizer com desaparecida? Quer dizer, sumiu. Sumiu. Tirei para lavar a louça ontem à noite, depois que você saiu. E quando fui colocar de volta hoje de manhã, não estava mais lá. Olhei para ela, minha mente se esforçando para processar o que ela estava insinuando. Não entendo. O que isso tem a ver comigo? A risada de Stella foi como o vidro quebrando. Ah, Addison, por favor, não torne isso mais difícil do que o necessário. Tornar o que mais difícil? Mas, mesmo enquanto eu perguntava, as peças se encaixavam com uma clareza nauseante. O jeito como Stella se posicionou perto da cozinha. O jeito como ela insistiu que eu ajudasse a tirar a mesa. O jeito como ela me observou com aqueles olhos calculistas a noite toda. Mãe, Liam disse calmamente, nós achamos que talvez você tenha pegado o objeto acidentalmente quando estava ajudando na cozinha. Acidentalmente? A palavra pairava no ar como uma nuvem tóxica. Não diretamente acusatória, mas deixando espaço suficiente para interpretação, margem de manobra suficiente para uma negação plausível. Você acha que eu roubei o anel da Stella? As palavras saíram monótonas, sem emoção, embora por dentro eu estivesse gritando. Ninguém falou nada sobre roubo, Stella respondeu rapidamente, com a voz carregada de falsa preocupação. É que, bem, você parecia tão chateada quando saiu, e estava na cozinha, e tem tido algumas dificuldades ultimamente. Dificuldades. A pressão financeira de viver com uma renda fixa. Os esquecimentos ocasionais que acompanham a idade e o estresse. O fato de eu ter tido que penhorar as joias da minha mãe no ano passado para pagar o conserto do carro.
De alguma forma, na narrativa de Stella, esses desafios da vida cotidiana me transformaram em uma ladra comum. Quero que você reviste minha bolsa, eu disse, com a voz firme apesar do terremoto que acontecia dentro do meu peito. Os olhos de Stella brilharam com algo que poderia ser decepção. Ah, Addison, não precisa. Tenho certeza de que foi só um mal-entendido. Procure. Peguei minha bolsa da mesa de centro e despejei seu conteúdo sobre a superfície de vidro. Carteira, chaves, lenços de papel, óculos de leitura, frascos de remédio, um rolo de balas de menta pela metade. Sem anel. Lia encarou a pilha de detritos da minha vida, o rosto corado com o que eu esperava ser vergonha. Mãe, você não precisa. Verifique os bolsos do meu casaco, interrompi, já tirando o casaco de inverno. Verifique tudo. Stella observou com aqueles olhos azuis frios enquanto eu revirava meus bolsos, revelando apenas fiapos e uma lista de compras amassada. O silêncio se estendia entre nós como um abismo. Bem, disse Stella finalmente, deve ter caído em outro lugar. Atrás do fogão, talvez, ou no triturador de lixo. Mas eu podia ver em seu rosto, o leve estreitamento dos olhos, o aperto quase imperceptível em volta da boca. Ela estava decepcionada. Ela esperava que eu me recusasse a ser revistada, ou que, de alguma forma, ela tivesse plantado evidências que eu ainda não tinha encontrado. Não se tratava de um anel desaparecido. Tratava-se de algo completamente diferente. Preciso ir, eu disse, com a voz rouca. Mãe, espera. Liam tentou segurar meu braço, mas eu me afastei. Para quê? Para você continuar acreditando que eu sou uma ladra? Para Stella inventar maneiras mais criativas de me humilhar? Ninguém acha que você é um ladrão, disse Liam. Mas sua voz não demonstrava convicção. Stella deu um passo à frente, com uma expressão de falsa compaixão. Addison, eu sei que é difícil, mas você precisa entender a nossa posição. O anel é muito valioso e tem um valor sentimental insubstituível. Valor sentimental. O anel que Liam havia se endividado para comprar para ela. O anel que ela usava como uma coroa para sinalizar sua propriedade sobre tudo nesta casa, incluindo meu filho. O anel que nunca saía do seu dedo, exceto quando ela estava tomando banho ou dormindo. Eu entendo perfeitamente, eu disse, pegando meu casaco. Eu entendo que você decidiu que eu sou o tipo de pessoa que roubaria da minha própria família. Eu entendo que meu filho confia mais na esposa do que na mãe. Eu entendo que não sou mais bem-vinda nesta casa. Isso não é verdade, protestou Liam. Mas ele não fez menção de me impedir enquanto eu me dirigia para a porta. Mãe, por favor. Vamos só. Vamos só o quê? Virei-me, pela primeira vez na manhã, deixei minha fúria transparecer. Vamos fingir que isso não aconteceu? Vamos seguir em frente, como se você não tivesse acabado de me acusar de roubo. Como se você não tivesse escolhido ela em vez de mim. A dor crua na minha voz pareceu ser registrada por Liam. E por um instante, vi um vislumbre do garoto que eu havia criado. Mas então Stella se aproximou dele, sua mão deslizando na dele, e o momento passou. Acho que todos precisam se acalmar, disse Stella, com a voz irritantemente razoável. Esse é exatamente o tipo de reação exagerada que torna as reuniões familiares tão difíceis. Reação exagerada. Eu estava exagerando ao ser acusada de roubo pela minha nora e abandonada pelo meu filho. Eu estava exagerando ao ter meu personagem assassinado no mesmo quarto onde eu lia histórias de Ninar para o Liam e o ajudava com a lição de álgebra. Adeus, Liam, eu disse, sem olhar para Stella. Quando você encontrar esse anel, e você vai encontrá-lo, espero que se lembre desta conversa. Espero que se lembre do que escolheu acreditar sobre a mulher que o criou. Dirigi para casa em estado de choque e entorpecimento, com as mãos agarrando o volante com tanta força que meus nós dos dedos estavam brancos. A neve caía com mais força agora, flocos grossos que obscureciam a estrada e faziam o mundo parecer suave e indulgente. Mas eu me sentia tudo, menos perdoado. De volta ao meu apartamento, sentei-me à mesa da cozinha e fiquei olhando para o celular. Uma parte de mim queria ligar para alguém para compartilhar esse fardo com outro ser humano. Mas quem? Meus poucos amigos restantes estavam mortos ou em asilos. Minha irmã morava na Califórnia e mal nos falávamos.
Liam tinha sido meu principal relacionamento, minha principal conexão com o mundo, além do meu trabalho e das minhas pequenas rotinas diárias. Preparei café com as mãos trêmulas e tentei entender o que tinha acabado de acontecer. A acusação em si já era ruim o suficiente, mas foi a natureza orquestrada dela que realmente me magoou. A atuação de Stella tinha sido polida demais, preparada demais. Mas por quê? O que ela ganhava com essa charada elaborada? Qual era o sentido de destruir o pouco relacionamento que eu tinha com meu filho? A resposta veio lentamente, como o amanhecer rompendo sobre uma paisagem que eu nunca tinha visto antes. Não se tratava do anel. Tratava-se de me eliminar completamente da vida de Liam. Stella passou 3 anos isolando-o sistematicamente dos amigos, dos hobbies e da independência. Eu era o último obstáculo ao seu controle total. Ao me retratar como mentalmente instável, financeiramente desesperado e moralmente comprometido, ela criou uma narrativa que justificaria me excluir completamente. Liam dizia às pessoas que sua mãe tinha desenvolvido problemas na velhice, que era muito difícil me ter por perto, que Stella tinha tentado ajudar, mas que algumas situações eram simplesmente irreparáveis. Eu ainda estava processando essa revelação quando meu celular tocou com uma mensagem de texto, depois outra, e mais outra. As notificações continuaram chegando, um fluxo constante que me fez sentir um aperto no estômago de medo. Peguei o celular com os dedos trêmulos e vi que tinha sido adicionado a um grupo de bate-papo chamado a Família Brooks. As mensagens se multiplicavam rapidamente. E, enquanto eu as percorria, senti o mundo se inclinar em seu eixo. No topo da sequência, havia uma mensagem de áudio de Stella para o grupo familiar, enviada às 6h47. Meu dedo pairou sobre o botão de play. Algo me dizia que, depois de ouvir o que estava naquela gravação, não haveria mais volta. Não haveria mais como fingir que tudo não passava de um mal-entendido. Não haveria mais esperança de que amanhã traria reconciliação. Apertei o play. A voz de Stella encheu minha cozinha, brilhante e animada, com a vertigem peculiar de alguém que acreditava ter cometido o crime perfeito. Meu Deus, meninas, vocês precisavam ter visto a cara dela. Estou dizendo, esse plano era absolutamente brilhante. O Liam acreditou completamente. Ele pareceu realmente doente quando eu disse que o anel tinha sumido. E a Addison? Ela vasculhou a bolsa como uma mulher possuída. Quase me senti mal por ela. Quase. Risadas ecoavam pelo viva voz. As amigas de Stella, percebi, seu pequeno grupo de esposas igualmente insípidas que passavam os dias em aulas de yoga e degustações de vinho enquanto tramavam sobre pessoas que realmente trabalhavam para sobreviver. Mas onde você escondeu isso? Perguntou outra voz. Na minha caixa de joias, obviamente. Bem onde sempre esteve. Eu simplesmente atirei hoje de manhã e fingi que não estava lá a noite toda. Foi tudo tão fácil que quase não consigo acreditar que funcionou. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o telefone cair. A caneca de café ao meu lado esfriou, esquecida enquanto a voz de Stella continuava a despejar veneno em meus ouvidos. A melhor parte é que o Liam nunca mais vai questionar isso. Há meses venho plantando sementes sobre como a mãe dele anda estranha ultimamente. Como ela parece desesperada por dinheiro, como anda esquecendo as coisas. E isso foi só o último prego no caixão. Você é má, e uma das amigas. Absolutamente diabólica. Prefiro uma com mentalidade estratégica, respondeu Stella, e eu pude ouvir o sorriso em sua voz. Olha, ela nunca ia recuar sozinha. Continuava ligando para o Liam 3 vezes por semana, aparecendo sem ser convidada, fazendo aqueles comentários passivo-agressivos sobre como nunca mais a visitamos. Ela precisava entender que há uma nova mulher no comando desta família. E se ela tivesse se recusado a ser revistada? Perguntou outro amigo. Melhor ainda. Aí eu poderia ter bancado a vítima. Não acredito que ela nem tenta limpar o nome. Mas, sinceramente, qualquer uma das opções funcionou para mim. Se ela tivesse se submetido à revista, o que aconteceu, então ela parece desesperada e culpada. Se ela tivesse se recusado, ela parece defensiva e culpada. Ganha-ganha. Coloquei o telefone na mesa, meu corpo inteiro tremendo de uma raiva tão pura que parecia engolir fogo. Por um momento, não consegui respirar, não consegui pensar, só consegui ficar ali sentado, absorvendo a magnitude do que acabará de ouvir.
Ela havia planejado isso. Cada segundo humilhante daquela manhã havia sido coreografado com antecedência. Enquanto eu estava acordada na noite passada, preocupada com a dinâmica familiar e me perguntando onde eu havia errado como mãe, Stella tramava minha destruição sistemática. Peguei o telefone novamente, percorrendo as mensagens do grupo que haviam seguido o áudio. O nome de Liam apareceu várias vezes, e suas mensagens ficaram cada vez mais frenéticas. Liam, Stella, que diabos é isso? Liam, é alguma piada? Liam, Stella, atende o telefone. Liam, mãe, me desculpe. Estou indo aí. Mas aquelas mensagens eram de 20 minutos atrás, e não houve mais nada desde então. Eu conseguia imaginar o que estava acontecendo, Stella controlando os danos, inventando uma nova narrativa, provavelmente alegando que o áudio estava fora de contexto, ou que ela estava brincando com os amigos para lidar com o estresse da situação. E Liam, meu doce menino que se tornará um homem fraco, provavelmente acreditaria nela. Meu telefone tocou. O nome do Liam apareceu na tela. E por um momento, fiquei apenas olhando para ele. Deixei tocar e tocar até cair na caixa postal. Então, tocou de novo. Dessa vez, eu atendi. Mãe, graças a Deus. Eu tenho tentado. Eu ouvi a gravação, Liam. O silêncio se estendeu entre nós como um abismo. Quando ele finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Ela disse que era só, ela estava desabafando com as amigas. Ela disse que estava chateada e disse coisas que não queria dizer. Ela disse que escondeu o anel no porta-joias. Disse que planejou tudo para se livrar de mim. Eu sei, mas ela me chamou de desesperada. Disse que eu estava esquecendo coisas. Que eu precisava entender que havia uma nova mulher no comando. Mãe, por favor, podemos conversar sobre isso? Posso ir aí? Fechei os olhos e vi Liam aos 8 anos, com lágrimas escorrendo pelo rosto depois de quebrar meu vaso favorito jogando beisebol em casa. O mesmo Liam que prometera nunca mais mentir para mim. O mesmo Liam que jurara que nada jamais nos separaria. Qual seria o sentido? Perguntei. A questão é que você é minha mãe, e eu te amo, e cometi um erro terrível. Você não cometeu um erro, Liam. Você fez uma escolha. Quando sua esposa me acusou de roubo, você escolheu acreditar nela. Quando ela me humilhou na sua frente, você escolheu deixá-la fazer isso. Quando saí daquela casa esta manhã, você escolheu não me impedir. Fiquei confuso. Não sabia o que pensar. Você me conheceu por 37 anos antes de conhecê-la por 3. Isso deveria ter lhe dito o que pensar. Eu podia ouvi-lo chorar agora, sons suaves que um dia poderiam ter partido meu coração. Mas algo se cristalizou dentro de mim durante essas últimas horas. Algo duro, claro e implacável. Mãe, por favor, deixe-me consertar isso. Como? Como você conserta isso? Você pede desculpas por acreditar que eu sou um ladrão? Você pede para Stella pedir desculpas por orquestrar a minha humilhação? Nós todos fingimos que isso nunca aconteceu e voltamos aos jantares em família onde ela me insulta e você finge não notar. Vou falar com ela. Vou garantir que ela entenda. Ela entende perfeitamente. Esse é o problema. Não foi um lapso momentâneo de julgamento, Liam. Foi uma campanha calculada para me tirar da sua vida. E funcionou. Não diga isso. Ela venceu. Ela conseguiu exatamente o que queria. Parabéns. Desliguei o telefone antes que ele pudesse responder imediatamente. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que eu já tivesse experimentado. Não tranquilo, mas expectante, como o momento antes do trovão. Fui até o meu quarto, abri o armário e peguei a pequena mala que usava para viagens de fim de semana. Ainda não tinha certeza para onde ia, mas sabia que não podia ficar ali naquele apartamento, onde esperaria a ligação do Liam, onde me torturaria me perguntando se estava sendo dura demais, onde eventualmente me convenceria a aceitar qualquer pedido de desculpa sem entusiasmo que Stella se dignasse a oferecer. Enquanto fazia as malas, me peguei pensando no meu falecido marido, Robert. Ele já tinha partido há 15 anos, mas eu ainda conseguia ouvir sua voz às vezes, especialmente quando eu enfrentava decisões difíceis. Addison, ele dizia,
você tem mais força no seu dedo mindinho do que a maioria das pessoas tem no corpo inteiro. Não deixe ninguém te convencer do contrário. Robert nunca gostou de Stella desde o momento em que Liam a trouxe para casa. Há algo de calculista nela, disse-lhe após o primeiro jantar juntos. Ela está sempre tramando algo. Na época, ignorei suas preocupações, atribuindo-as à desconfiança natural que qualquer pai sente em relação ao parceiro romântico de seu filho. Agora, eu me perguntava como as coisas poderiam ter sido diferentes se Robert tivesse vivido para ver este dia. Teria Liam sido corajoso o suficiente para escolher Stella em vez de seus pais? Ou foi meu isolamento que tornou essa traição possível? Dobrei minhas roupas mecanicamente, minha mente já se movendo além da tristeza para algo mais frio e com mais propósito. Stella achou que tinha vencido, mas cometeu um erro crucial. Ela presumiu que me humilhar me destruiria, que eu me esgueiraria silenciosamente e aceitaria meu exílio com a devida vergonha. Ela não sabia que a mesma mulher que trabalhou em 2 empregos para criar o filho sozinha ainda estava dentro daquele corpo de 62 anos. Ela não sabia que a mesma Addison que lutou contra seguradoras, agentes de crédito bancário e médicos indiferentes era perfeitamente capaz de lutar contra ela. Peguei meu laptop e abri um novo documento. Se Stella quisesse brincar com evidências e gravações, então brincaríamos. Mas eu tinha 40 anos de experiência em gerenciamento de informações e documentação que ela não conseguia igualar. Comecei a digitar, registrando tudo o que eu conseguia lembrar dos últimos 3 anos, cada ofensa, cada manipulação, cada vez que Stella tinha prejudicado meu relacionamento com Liam, cada detalhe financeiro que eu sabia sobre seu estilo de vida, suas dívidas, seus hábitos de consumo, cada amigo e membro da família que poderia estar disposto a ouvir a verdade. Stella passará meses se preparando para aquele momento, mas também me dera tudo o que eu precisava para me preparar para o que viria a seguir. Meu telefone, ainda desligado, permanecia em silêncio sobre a mesa da cozinha. Deixar Liam ligar. Deixar que ele se torturasse pensando se eu o perdoaria. Deixar Stella se perguntar se seu plano tinha dado certo ou se apenas despertara algo em mim com o qual ela não estava preparada para lidar. Eu tinha trabalho a fazer. Lá fora, a neve continuava a cair, mas eu não pensava mais no frio. Estava pensando em como os amigos de Stella reagiriam ao descobrir que sua conversa particular havia sido transmitida para a família. Estava pensando em como os colegas de trabalho de Liam veriam ao descobrirem que sua esposa havia incriminado sua mãe idosa por roubo. Eu estava pensando em todas as maneiras pelas quais a vida cuidadosamente construída de uma pessoa poderia ruir quando a verdade finalmente viesse à tona. Stella queria que eu fosse embora. Tudo bem. Mas ela estava prestes a aprender que havia uma diferença entre remover alguém e destruí-lo. E essa diferença estava prestes a se tornar um problema dela, não meu. 3 dias depois, sentei-me em frente à Serenity Reed no café onde nos encontrávamos todas as terças-feiras de manhã nos últimos 8 anos. Serenity era minha vizinha do condomínio, viúva como eu. Mas, ao contrário de mim, ela mantinha um bom relacionamento com os 4 filhos e tinha o tipo de vida social agitada que eu sempre invejei. Addison, você está com uma aparência horrível, disse ela, misturando açúcar ao café com a eficiência praticada de alguém que aperfeiçoou a arte da conversa direta. O que está acontecendo? Fiquei em dúvida se deveria contar a alguém o que havia acontecido. Uma parte de mim queria me recolher ao meu apartamento e cuidar das minhas feridas em particular, mas a gravação de Stella me deu algo que eu não tinha antes, uma prova irrefutável. E Serenity, com sua rede de amigos e sua reputação de absoluta honestidade, era exatamente o tipo de aliada de que eu precisava. Serenity, preciso te contar uma coisa e preciso que você ouça a história toda antes de reagir. Ela pousou a colher e me deu toda a atenção. Estou ouvindo. Contei tudo a ela, o jantar de Natal, a acusação, a busca humilhante, a traição de Liam. E então coloquei a gravação para tocar. O rosto de Serenity passou por uma série de transformações enquanto a voz de Stella preenchia o espaço entre nós, choque, desgosto e, finalmente, uma fúria fria que me lembrou porque eu a havia escolhido como confidente. Aquela pequena manipuladora, disse Serenity, com a voz baixa o suficiente para não ser ouvida pelas outras mesas, mas intensa o suficiente para deixar claro seus sentimentos. Como ela ousa? Como Liam ousa deixar? Serenidade. Não, Addison. Isso é inaceitável. Isso é? Ela se esforçou para encontrar as palavras. Isso é guerra psicológica.
É isso que pessoas abusivas fazem. Elas isolam suas vítimas de seus sistemas de apoio. Eu não tinha pensado nisso nesses termos, mas ouvir Serenity dizer isso em voz alta me fez perceber. Stella não estava apenas tentando controlar Liam. Ela estava sistematicamente desmantelando qualquer relacionamento que pudesse desafiar sua autoridade. O que você vai fazer? Perguntou Serenity. Ainda não tenho certeza, mas sei que não vou desaparecer silenciosamente como ela quer. Serenity se inclinou para a frente, os olhos brilhando com a mesma intensidade que eu vira quando ela organizou a associação de inquilinos para combater os aumentos ilegais de aluguel do nosso senhorio. O que você precisa? A pergunta simples, feita sem julgamento ou qualificação, quase me quebrou a compostura. Quando foi a última vez que alguém perguntou o que eu precisava em vez de me dizer o que eu deveria querer? Preciso que as pessoas saibam a verdade, eu disse. A Stella vem construindo uma narrativa sobre mim há meses, que sou instável, desesperada, que esqueço as coisas. Preciso que as pessoas ouçam as próprias palavras dela descrevendo como planejou isso. Considere feito. Vou começar com as moças da igreja. Martha McCarthy tem um neto que trabalha na empresa do Liam. A filha da Carol Kelly estudou no ensino médio com a Stella. A notícia vai se espalhar. Senti um lampejo de algo que não sentia há meses, a sensação de que não estava sozinho nessa luta. Tem mais uma coisa, disse eu, puxando uma pasta que havia preparado. Tenho documentado o comportamento de Stella nos últimos anos. Achei que estava ficando louco, pensando que talvez estivesse imaginando as crueldades sutis, mas tomei nota. Serenity folheou as páginas, sua expressão ficando mais sombria a cada entrada. 3 anos de incidentes cuidadosamente registrados, Stella esquecendo de me convidar para o jantar de aniversário de Liam, Stella devolvendo meus presentes de Natal fechados com bilhetes sobre organização, os comentários de Stella sobre minha aparência, meu trabalho, meu apartamento, sempre com um sorriso que nunca alcançava seus olhos. Isso é um padrão, disse Serenity finalmente. Não é apenas um drama familiar. É abuso psicológico sistemático. Quero que cópias desta gravação sejam enviadas a todos na vida de Liam que são importantes para ele, seus colegas de trabalho, seus velhos amigos, seus colegas de faculdade. Quero que eles saibam exatamente com que tipo de mulher ele se casou e do que ela é capaz. Serenity estudou meu rosto atentamente. Addison, você tem certeza disso? Depois que você fica nuclear, não tem mais volta. Liam pode nunca te perdoar. Liam já escolheu o lado dele, eu disse, surpresa com a firmeza na minha própria voz. Ele teve a chance de me defender, e não o fez. Ele teve a chance de questionar a história da Stella, e não o fez. Ele tinha 40 anos de evidência sobre o meu caráter, e as jogou fora com base na palavra dela. E quanto ao seu relacionamento com ele? Pensei em Liam aos 8 anos, mostrando-me orgulhosamente o cartão de Dia das Mães que fizera na escola. Liam aos 18, abraçando-me após a formatura do ensino médio. Liam aos 25, ligando para mim pedindo conselhos sobre sua primeira entrevista de emprego. Todos aqueles momentos pareciam pertencer a outra pessoa agora, alguém que fora ingênuo o suficiente para acreditar que o amor e a história significavam alguma coisa diante da manipulação constante. Que relacionamento! Aquele em que piso em ovos e aceito o abuso da esposa para manter o acesso a um filho que não confia mais em mim? Aquele em que finjo não perceber que cada reunião familiar é planejada para me lembrar do meu lugar na base da hierarquia? Serenity assentiu lentamente. Você tem razão. E, sinceramente, alguém precisa mostrar ao Liam com quem ele é casado. Talvez este seja o sinal de alerta que ele precisa. Passei a hora seguinte com Serenity planejando o que ela chamou de nossa campanha de informação. Serenity tinha contatos por toda a cidade, grupos religiosos, clubes do livro, organizações de voluntários. Mais importante ainda, ela tinha credibilidade. Quando Serenity Reed dizia algo, as pessoas ouviam. Vou começar com Constance Ogden, disse Serenity, anotando tudo em um guardanapo. Ela é corretora de seguros do Liam há anos, o conhece pessoalmente. Depois, Marge Freelin, a filha dela trabalha no banco onde Stella faz compras. A história vai se espalhar organicamente a partir daí. Também planejamos o momento. Serenity começaria a compartilhar a gravação naquela tarde, começando com pessoas que conheciam nossa família pessoalmente.
À noite, a história começaria a chegar ao círculo profissional de Liam. Ao final da semana, todos que importavam em sua vida saberiam exatamente o que havia acontecido. E você? Perguntou Serenity enquanto nos preparávamos para ir embora. Onde você estará enquanto tudo isso estiver acontecendo? Estou dirigindo para a casa da minha irmã na Califórnia. Preciso de distância enquanto isso acontece. Era mentira, mas necessária. Eu havia me hospedado em uma pequena pousada a cerca de 48 quilômetros de distância, perto o suficiente para monitorar a situação, mas longe o suficiente para evitar confrontos imediatos. Eu queria assistir ao desenrolar da situação de uma posição segura. Naquela noite, sentei-me no meu refúgio temporário e comecei a receber mensagens de texto. A primeira veio do Liam às 18h47. Mãe, estão me ligando. O que você fez? 20 minutos depois, mais uma, a Stella está chorando. Ela diz que você está tentando destruir o nosso casamento. E outra, por favor, me ligue. Precisamos conversar sobre isso. Não respondi a nenhuma delas. Deixei que ele experimentasse a mesma sensação de impotência que eu sentirá 3 dias antes. Deixei que ele se perguntasse o que eu estava pensando, o que eu estava planejando, se eu voltaria a falar com ele. Meu telefone tocou repetidamente, Liam, depois números que eu não reconhecia, depois Liam novamente. Desliguei e preparei um banho quente, me acomodando na água morna com uma taça de vinho do frigobar. Pela primeira vez em 3 anos, senti algo próximo da paz. Não felicidade, isso levaria tempo, se voltasse, mas a satisfação particular que advém de se recusar a ser uma vítima. Stella havia declarado guerra contra mim, provavelmente pensando que eu me renderia na primeira tentativa. Ela havia subestimado o fato de que algumas mulheres não se quebram, elas planejam. E quando finalmente agem, agem com a sabedoria acumulada de décadas sendo subestimadas por pessoas que confundiam paciência com fraqueza. Meu laptop apitou com um e-mail da Serenity. O assunto dizia, missão cumprida, primeiro dia, Addison. A mensagem continuava, a resposta foi mais forte do que eu esperava. Constance ficou horrorizada. Aparentemente, Liam vem falando sobre seus problemas financeiros e de memória há meses, preparando o terreno para a história da Stella. Ela se sente mal por ter acreditado. Marta diz que seu neto confirma que Liam tem agido de forma estranha no trabalho ultimamente, nervoso e na defensiva quando as pessoas perguntam sobre sua família. Faz sentido agora. A filha de Carol se lembra de Stella do ensino médio, aparentemente, ela sempre foi manipuladora, mas naquela época ela tinha outras garotas como alvo em vez das mães delas. A gravação está se espalhando. Eu calculo que pelo menos 30 pessoas já ouviram, e todas estão compartilhando com suas próprias redes. Stella vai ter uma semana muito difícil. Me ligue amanhã. Estamos apenas começando. Serenity. Fechei o laptop e olhei para o estacionamento coberto de neve. Em algum lugar da cidade, Stella provavelmente estava percebendo que seu crime perfeito havia se tornado seu maior erro. Em algum lugar, Liam estava começando a entender o verdadeiro custo de suas escolhas. E em algum lugar, uma rede de pessoas que me conheciam há anos estava descobrindo a verdade sobre o que tinham feito comigo e decidindo que era inaceitável. Amanhã traria novos acontecimentos, novas revelações, novas consequências para as ações de Stella. Mas esta noite, pela primeira vez em meses, adormeci sem sentir medo do que amanhã poderia trazer. A guerra estava longe de terminar, mas a primeira batalha havia sido minha. Uma semana depois, voltei ao meu apartamento e encontrei 17 mensagens de voz esperando. As mensagens pintavam um retrato do mundo de Stella desmoronando sistematicamente, com cada ligação mais desesperada que a anterior. A voz de Liam na terceira mensagem: Mãe, o clube do livro da Stella a dispensou. Disseram que o que ela fez foi moralmente repreensível. Por favor, podemos conversar? Mensagem 7. A instrutora de yoga dela pediu para ela não voltar. Disse que os outros membros estavam desconfortáveis. Mãe, isso já passou dos limites. Mensagem 12. Ela não consegue nem ir ao supermercado sem que as pessoas fiquem olhando. Alguém realmente se afastou dela no corredor de cereais. Você já deu o seu recado. Mas a mensagem que mais me interessou foi a número 16, a voz de Stella, não mais alegre e confiante, mas carregada de derrota. Addison, aqui é Stella.
Eu preciso falar com você. Por favor, sei que você provavelmente não quer ouvir falar de mim, mas preciso me explicar, me desculpar. As coisas saíram tanto do controle, e por favor, me ligue de volta. Salvei aquela mensagem e apaguei as outras. Serenity bateu à minha porta uma hora depois, carregando sacolas de compras e com a expressão satisfeita de quem viu a justiça ser feita. Bem-vinda de volta, disse ela, entrando apressada na minha cozinha. Trouxe provisões, você vai querer saber sobre isso esta semana. Ela desempacotou os ingredientes enquanto me contava sobre a semana de exílio social de Stella. A história havia alcançado todos os cantos do círculo social com uma eficiência devastadora. A amiga íntima de Stella, Alexis Loey, foi a primeira a se distanciar publicamente, postando nas redes sociais sobre pessoas tóxicas que manipulam situações para ferir familiares inocentes. Outros seguiram o exemplo rapidamente. O ímpeto se acumulou, explicou Serenity, tirando vegetais das sacolas. Assim que as pessoas ouviram a gravação, começaram a se lembrar de suas próprias experiências com ela. Acontece que sua nora vem deixando um rastro de crueldade sutis há anos. Como? Perguntei. A filha de Christine Slaughter teve Stella como madrinha. Aparentemente, Stella passou o noivado inteiro comentando que o casamento era muito modesto e que o vestido não combinava com seu corpo. Nancy Maloney se lembra de Stella fazendo piadas sobre o peso do marido em um jantar. John conta que Stella certa vez comentou que seus netos eram estranhamente quietos, de um jeito que sugeria problemas de desenvolvimento. Absorvi essa informação enquanto Serenity continuava a desfazer as malas. O padrão de Stella estava ficando claro. Ela mirava nas vulnerabilidades das pessoas com precisão cirúrgica, sempre mantendo uma negação plausível, disfarçando a crueldade com preocupação ou humor. E o trabalho do Liam? Perguntei. A expressão de Serenity ficou mais séria. É aí que as coisas se complicam. O supervisor dele, Warren, ouviu a gravação. Aparentemente, Liam vem pedindo adiantamentos de salário há meses para cobrir as despesas. Warren está começando a questionar o julgamento de Liam, tanto pessoal quanto profissionalmente. A ironia não passou despercebida por mim. O estilo de vida luxuoso de Stella, financiado pelas dificuldades financeiras de Liam, agora ameaçava a própria carreira que o sustentava. Tem mais, continuou Serenity. Stella tentou controlar os danos. Ela ligou para as pessoas, alegando que a gravação foi tirada do contexto, que ela só estava desabafando sobre o estresse familiar. Mas quando as pessoas a ouvem rindo do plano e te chamando de desesperada, ninguém acredita. Pior, quanto mais ela tenta explicar, mais calculista ela parece. Ontem, ela ligou para Maxine Makowski chorando, dizendo que você era uma velha vingativa destruindo um casamento inocente. Maxine desligou na cara dela. Senti uma satisfação sombria com aquela imagem, Stella reduzida a fazer ligações desesperadas para mulheres que já tinham se decidido sobre seu caráter. Meu telefone tocou. O nome de Liam apareceu na tela. Atenda, disse Serenity baixinho. Está na hora. Olá, Liam. Mãe, sua voz estava exausta, derrotada. Posso ir aí, por favor? Precisamos acabar com isso. Nós? Preciso acabar com isso. Stella, ela não está lidando bem com isso. Ela mal come, mal dorme. Ela fica falando sobre como a vida dela está arruinada. Stella está com você agora? Ela está no carro. Queria vir aqui se desculpar pessoalmente. Olhei para Serenity, que assentiu sombriamente. Estávamos nos preparando para aquele momento. Traga-a para cima. 20 minutos depois, eles estavam na minha sala de estar, parecendo refugiados da própria vida. Liam havia emagrecido, com as roupas largas no corpo. Mas foi Stella quem mostrou o verdadeiro dano. Seu cabelo perfeitamente penteado estava preso em um rabo de cavalo bagunçado, suas roupas de grife amassadas, seu rosto sem a maquiagem que normalmente criava sua fachada polida. Ela parecia, pela primeira vez desde que a conheci, uma mulher que entendia as consequências. Addison, ela começou, com a voz baixa e incerta, eu lhe devo um enorme pedido de desculpas. Para quê, especificamente? Stella olhou para Liam, que assentiu encorajadoramente. Pelo anel. Por acusar você. Por planejar tudo.
Prossiga. Eu estava errada. Eu fui cruel. Eu estava tentando, eu queria. Ela se esforçou para pronunciar as palavras, talvez porque nunca tivesse assumido a responsabilidade genuína por seus atos antes. Você queria que eu fosse embora, eu disse, ajudando-a a seguir em frente. Você queria acabar com o meu relacionamento com o meu filho para poder ter controle total sobre a vida dele. Sim. A admissão saiu quase como um sussurro. Você passou meses preparando o terreno, dizendo às pessoas que eu estava tendo problemas de memória e dificuldades financeiras, para que quando finalmente me incriminasse por roubo, todos acreditassem que era plausível. Sim. Lia encarou a esposa como se a visse claramente pela primeira vez. Você vem planejando isso há meses? A compostura de Stella se desfez completamente. Liam, você não entende. Ela estava sempre lá, sempre ligando, sempre dando opiniões sobre as nossas decisões. Eu não conseguia, eu precisava de espaço para construir o nosso casamento sem a interferência dela. Então, você decidiu destruir a reputação dela e humilhá-la na minha frente? Eu pensei que se você a visse como alguém pouco confiável, naturalmente começaria a depender mais de mim. Não pensei em como isso a machucaria. Só pensei em nós. A admissão casual de seu completo descaso pelo meu bem-estar foi de tirar o fôlego em sua honestidade. Ela nem sequer me considerava humana o suficiente para levar em conta minha dor em seus cálculos. E agora? Perguntei. O que você quer agora? Quero consertar tudo, disse Stella rapidamente. Vou ligar para todo mundo e dizer que menti. Vou explicar que estava passando por um momento difícil e que tomei decisões terríveis. Assumo total responsabilidade. Em troca de quê? Ela pareceu confusa com a pergunta. Em troca de acabar com isso. De você ter mandado embora seus amigos. De dar a mim e ao Liam uma chance de reconstruir. Você acha que isso é uma negociação? Perguntei. Eu esperava que pudéssemos encontrar uma solução que funcionasse para todos. Stella, deixe eu te explicar uma coisa. Quando você me incriminou por roubo, não me humilhou só. Você destruiu meu relacionamento com meu filho. Você me fez questionar minha própria sanidade. Você me transformou em suspeita na minha própria família. Eu sei, e eu estou. Ainda não terminei. Minha voz era calma, controlada, mas carregada de autoridade suficiente para silenciá-la imediatamente. Você fez tudo isso porque me via como um obstáculo a ser removido. Não como a mãe do Liam, não como um ser humano com sentimentos e dignidade, mas como um problema a ser resolvido. Liam observava a nossa conversa com horror crescente, finalmente entendendo toda a extensão do que sua esposa havia feito. As consequências que você está enfrentando agora não são minha vingança, continuei. São o resultado natural das suas próprias ações. As pessoas estão te evitando porque ouviram, nas suas próprias palavras, exatamente quem você é. Mas se você apenas dissesse a eles. Dizer a eles o quê? Que você lamenta ter sido pego. Que você lamenta que o plano não tenha dado certo. Porque é só isso que estou ouvindo de você agora. A máscara de Stella finalmente caiu completamente, revelando a mulher calculista por baixo. O que você quer de mim? Quer que eu me humilhe? Quer que eu me humilhe publicamente? Tudo bem. Farei o que for preciso para consertar isso. Eu não quero nada de você, Stella. É isso que você nunca entendeu. Eu nunca quis controlar a vida do Liam ou competir com você pela atenção dele. Eu só queria ser a mãe dele. Virei-me para Liam, que estava paralisado entre nós. Quanto a você, quero que entenda uma coisa muito claramente. Quando sua esposa me acusou de roubo, você tinha uma escolha: 40 anos conhecendo meu caráter versus 3 anos de influência dela. Você a escolheu. Mãe, eu estava confuso. Você a escolheu, repeti. E essa escolha também tem consequências. Fui até a porta da frente e a abri. Acho que está na hora de vocês dois irem embora. Addison, por favor, disse Stella, com o desespero transparecendo na voz. Eu faço qualquer coisa. Vou me mudar se é isso que você quer. Vou ficar completamente fora do seu relacionamento com o Liam. Você já destruiu meu relacionamento com o Liam. Mudar de casa não vai resolver isso.
Liam finalmente encontrou a voz. Mãe, eu te amo. Eu cometi um erro, mas eu te amo. Eu sei que sim, eu disse, e falei sério. Mas amor sem confiança é só sentimento. E a confiança, uma vez quebrada do jeito que você quebrou, não se cura só porque a gente quer. Eles partiram sem dizer mais nada, Stella soluçando abertamente no corredor, o braço de Lia em volta dos seus ombros, num conforto automático. Mesmo agora, mesmo depois de tudo, o instinto dele era protegê-la em vez de realmente lidar com o que ela havia feito. Fechei a porta e me encostei nela, sentindo não triunfo, mas uma profunda exaustão. Serenity emergiu da cozinha, onde estivera discretamente escutando. Como você se sente? Ela perguntou. Vazio, eu disse honestamente. Mas não quebrado. Pela primeira vez em 3 anos, não quebrado. Lá fora, a neve começava a cair novamente. Mas eu não pensava mais no frio. Pensava na mulher que eu era antes de Stella, antes da erosão sistemática da minha confiança e do meu lugar na vida do meu filho. Pensava em reconquistá-la. A guerra tinha acabado. Eu tinha vencido. Mas a vitória foi diferente do que eu esperava, menos doce, mais necessária, como uma cirurgia. Dolorosa, mas necessária para a cura. Meu telefone já tocava com ligações de pessoas que tinham ouvido falar do confronto. A notícia se espalharia, como sempre acontecia em pequenas comunidades onde todos sabiam da vida uns dos outros. O colapso público de Stella se tornaria mais um capítulo na história que as pessoas contavam sobre consequências e justiça. Mas, por enquanto, eu estava contente em sentar no meu próprio espaço, na minha própria paz, e planejar o que viria a seguir. Porque esse fim também era um começo, e eu tinha uma vida para reconstruir nos meus próprios termos, sem pedir desculpas, sem ceder, sem perdoar aqueles que provaram que não mereciam. A neve caía mais forte do lado de fora da minha janela, cobrindo o mundo com um silêncio branco e limpo.